Olá, muito bom dia, queridos ouvintes. Começando pela Rede Jovem Pan, sua revista radiofônica matinal. É o Morning Show Apostos aqui para começar mais um dia. 10 em ponto em todo o Brasil. Eu, Paulinha Carvalho. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Bom dia, Ellen Brau. Buenas, bom começo de semana. Ó, vamos nessa, mais uma semaninha aqui no Morning Show. Bom dia, Zé Armando Vanucci. Buenos dias. Tudo jóia? Tudo bom, Zé. E aí, Aros? Estamos por aqui, né? Muito pique. Maratonista do rádio brasileiro. Que isso, hein? 6 horas, grande cobertura da Jovem Pan, toda a equipe. Olha aí, Aros, a gente vai conversar bastante sobre isso no programa de hoje. Ó, um projeto de lei acaba com a doutrinação político-ideológica nas escolas do país. Tem ganhado força, né? A proposta, né? Esse projeto de lei, né? Que está sendo discutido, ele propõe, né? Que a doutrinação político-ideológica nas escolas acabe, né? Isso em planos federais, municipais, estaduais. O projeto de lei da escola sem partido, que é elaborado pela ONG, que tem o mesmo nome, já teve parecer favorável da Comissão de Educação da Câmara para votação ainda nesse segundo semestre. Defensores do projeto afirmam que o texto visa proteger o aluno e conscientizar os pais a respeito do que é passado em sala de aula. Por outro lado, professores e sindicatos alegam que é uma forma de censura e coação dos docentes, aos docentes, né? Esse é um dos nossos assuntos de hoje aqui no Morning Show, em épocas em que se discute tanto a política, em que a política está tanto no noticiário. Faz parte do nosso processo de amadurecimento e a gente vai levar esse bate-papo aqui no programa também. Também vamos falar dos protestos contra a corrupção no país, que aconteceram em várias cidades do Brasil, os premiados do Festival de Cinema de Gramado e a polêmica das plataformas de streaming também. Fiquei devendo. Ficou devendo essa semana passada, Aros. Hoje você passa limpo essa história e o Zé Armando conta pra gente a respeito da estreia de Xuxa. É hoje, Zé? É hoje tem Xuxa Você tá na expectativa, Zé Armando? Sabe que eu tô curioso pra... É uma renovação da Rainha dos Baixinhos, né? Agora ela vai... Você sabe que a grande discussão é assim, será que agora ela ocupa segunda-feira o lugar da Hebe? Não tem até agora uma Hebe, né? Pode ser que ela venha pra ser a grande... Ficou uma lacuna aí, Ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna. A Xuxa é uma grande apresentadora. O que você acha, Zé Armando? Ela é uma grande apresentadora, ela tem um grande desafio, pode ser a grande virada na carreira dela. De todas as apresentadoras infantis, foi a última a se transformar aí. É a que tem o maior potencial, tem um carisma grande, assim, imenso. Agora, a expectativa tem que ser menor, né? Porque aí o público vai querer uma nave espacial e ela não vem com uma nave espacial, vem apenas com um programa de televisão. Estou esperando um bom programa de televisão, só isso. Eu estou com muita expectativa. Eu não muita. Vai além da nave. Como vocês podem perceber, eu não sou o tipo de telespectador, né? Para assistir Xuxa Meneghel? Mas ela não vir na nave, eu já é uma vitória. Uma vitória. Mas você sabe mas então... Isso me decepciona um pouco. A vitória é essa. Paulinha ficou mal. O grande desafio é fazer um bom programa de televisão. Só isso, televisão é televisão, ponto final. Tá falado. Vamos pro Rio de Janeiro, vamos ouvir o Rodrigo Viga. Sabe, pessoal, lá no Rio, aquelas barraquinhas da praia, famosas barraquinhas, né, que além de uma boa cervejinha gelada, Camarãozinho, um coco, um camarãozinho, as cadeiras e o guarda-sol que você aluga nas barracas, também tá aí oferecendo Wi-Fi na orla. Vocês sabiam dessa? Muita tecnologia. cobrando, será? Vamos ver. Vamos lá, Rodrigo Viga conta pra gente dar detalhes. Bom dia, Viga. Muito bom dia pra você, meu caro Edgar. Bom dia pro ouvinte desse Morning Show. Fizemos Copa do Mundo, vamos fazer Olimpíada. E o tal do Wi-Fi gratuito, acesso gratuito à internet, ainda deixa muito a desejar. Aqui no Rio de Janeiro, eu diria até em todo o Brasil. Lembro-me que na Copa da Alemanha, na década passada, ainda em 2006, no meio da estrada, era possível acessar com facilidade. Se olhar para o lado, só via verde, vaca e boi. Mesmo assim, rapaz, era um sinal a jato de internet. Pois bem, ciente desta deficiência, alguns barraqueiros de praia aqui do Rio de Janeiro começaram a colocar roteadores em suas barraquinhas e oferecem o serviço aos clientes que vão à praia. Mas com um detalhe, a rapaziada tem que no mínimo consumir uma cervejinha, uma cadeira, uma barraca para ganhar a senha de acesso gratuito
a internet. Gostou da ideia, Edgar? Eu achei interessante. Eu gostei. Vocês gostaram? Então, o cara, né? Eu gostei, eu acho justo. mas gente, eu acho bom, acho cara tem que justo, consumir acho correto. ali, Agora, pra ir pra poder beira ter da o acesso. praia, ficar na internet, eu Era vou isso pra que eu beira ia da praia falar. pra descontrair, É pra não relaxar, estar desconectar. conectado. Além da que... Fazendo selfie de biquíni. Além da Eu questão do faço vício... selfie de biquíni com as crianças. Revelações. Além da questão do vício, né? Ficar conectado lá o tempo todo, tem o detalhe de que as pessoas esquecem que é um eletrônico o celular. E aí fica várias Marizia. horas no sol ali, né? Calor. fritando o equipamento. É mais ou menos como você fazer uma viagem de carro e deixar ele no console, ele no painel e tal. ali. É a certeza de que o aparelho vai fritar e vai ter problema é enorme. Além dos outros detalhes, né? A areia, a água e por aí vai. Tem esse problema. Agora, Você Na praia esqueceu o do sal trombadinha que vai levar o seu celular, que custa R$ 1.000 e tantos. Você lá vai esbanjar seu celular na praia, ficar Tem conectado. que ficar de olho. Aí ele fica preocupado com o sol, se Aí vai bater sim, o sol. Zé, não você sei o que me lá. deu um bom Mas motivo. levam o celular. Qual o sol praia não é um bom segura pra motivo? você Não, com o porque você põe o eletrônico? guarda-sol e pode usar ali na praia tranquilamente. Agora o roubo é verdade. É aí já dá verdade. medo. Mas Aí sobre- vai todo lá, você quer ser todo bonitão, levar, ficar conectado, desconecta Mas olha, 30 segundos eu esperava depois. ouvir de qualquer pessoa essa consideração, mas do Aros, um cara de tecnologia, eu barrar sou o um cara, Wi-Fi na cara praia. consciente. Você vai levar o celular pra praia. Mas não é questão de barrar. Tem um detalhe do Wi-Fi e tal, que, por exemplo, em São Paulo, tem um ônibus com Wi-Fi, o metrô já tem Wi-Fi disponível. Em algumas lojas já oferecem, né, a conexão, a possibilidade da conexão. Ali não é uma conexão de alta velocidade. Não pensa você que você vai assistir streaming lá, não. Mas eu testei e é uma conexão ok pra você olhar suas redes sociais, Internet tudo mais. ali, Funciona, notícias né? e tal, Já testei ele- aqui em São Paulo, os locais que tem, funciona mesmo. assim. Eu não sei se eu tô certo, mas eu tenho a informação aqui pra mim que o primeiro local, a primeira cidade totalmente Wi-Fi no Brasil foi Tiradentes, a cidade histórica de Minas Gerais. Eu não sei se essa informação procede. Essa informação eu não Cê tenho. sabe? Não Cê sei. sabe disso? Podemos Ouvintes pesquisar. de Tiradentes, mandem aí. Por se favor, você tem essa informação. manifestem-se. Se tiver alguém de Tiradentes. Desde 2013. Ah, Eu não sei. Você Busca sabe que info- o Google vai responder isso pra gente, né? Vai. A gente Nosso só oráculo. precisa de É o oráculo tempo. A gente moderno. só precisa de tempo e pesquisa. tá E, ó, bom. levaram o celular do Aros. Você tava lá fotografando a praia, ó, levaram. Sumiu, tá vendo? cadê? Vamos lá, 10 horas 7 minutos, horário de Brasília. O Morning Show tá só começando, hein? Vamos lá, nossa revista matinal radiofônica aqui, o Morning Show começando essa semana. Eu nem falei a data, costumo falar a data no programa. Todo mundo já sabe que dia é hoje, né? Segunda-feira, 17 de agosto. Vamos nós, olha aqui, ó. Você pode interagir com o programa pelo nosso aplicativo Viber. Paulinha, como é que eu faço? Mas eu não tenho ainda esse aplicativo. Ainda não tem? Como é que faz, Eu não Paulinha? acredito. Conta pra mim. É fácil, você tem que baixar o aplicativo, que é o Viber, é um roxinho. Fácil de encontrar aí na sua Play Store, essas lojas aí que vendem as coisas pro seu smartphone. Baixa o Viber e aí você adiciona os seus contatos, o número 56.009.009 é o nosso número. E pra gente você pode mandar mensagem de voz. Fala o seu nome, aonde você está falando. E Boa. hoje, Edgar, queremos Qual é o saber... assunto? Qual é o assunto de hoje? Você já foi influenciado por um professor na sala de aula? Politicamente, De que forma? politicamente falando. Exato, porque o professor forma pra vida, né? Ele acrescenta um conhecimento que vem de casa e vai ali direcionando aquele cidadão, formando aquele indivíduo para a sociedade. Né? Como aquela professora de sexta dos Estados Unidos não vale, né? Não, Aquele não tipo vale. de influência não Educação vale. sexual, aula prática, ainda Tem, não é está uma nos influência. currículos. É um tipo de influência. Mas não está no currículo. Então, É. se você já foi influenciado politicamente por algum professor ou não, manda aí a sua mensagem pra gente. 56.009.009. É um assunto, mais um assunto polêmico que a gente traz aqui pro programa, porque tem o lado pró, o lado contra, cada um com os seus argumentos. Já está, inclusive, na Comissão de Educação do Congresso, um projeto de lei que diz ter como objetivo impedir a doutrinação política dos estudantes. Proposto pelo movimento Escola Sem Partido, esse projeto também inspirou propostas de lei nas Assembleias de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Goiás. A Ellen Brau, nossa colega aqui da bancada, conversou com o representante desse movimento para
saber, o que é que está movendo essa proposta, Ellen? Como diria Patrick Santos, sou eu. Os professores estariam confundindo a liberdade de expressão com a liberdade de ensinar. Este é o principal argumento aí apresentado pelo Miguel Najib, ele que está à frente desse movimento que você citou, Edgar, o movimento Escola Sem Partido. Bom, apesar do nome Sem Partido, na verdade o movimento deixa bem claro que se incomoda bastante com uma tal doutrinação de esquerda nas escolas. Segundo o Miguel, não é que a direita também não faça isso, mas no Brasil seriam os professores de esquerda que estariam tentando, de forma mais veemente, aí, tentar doutrinar estes alunos. Há professores que têm uma orientação que não é de esquerda e que também doutrinam seus alunos. Mas a imensa maioria dos casos, pelo menos que a gente recebe, e é a experiência que os indivíduos, os estudantes têm, é doutrinação de esquerda. São professores ligados a partidos e movimentos de esquerda que usam a sala de aula para fazer a cabeça dos seus alunos. Bom, mas como é que fica aí o outro direito que também é garantido na Constituição, que é o da liberdade de expressão? O professor, dentro da sala de aula, tem liberdade de cátedra, mas a Constituição não dá a ele liberdade de expressão. Se o professor tivesse liberdade de expressão dentro da sala de aula, ele sequer poderia ser obrigado, como ele é, a transmitir o conteúdo da sua disciplina aos alunos. Então, muitos professores pensam erradamente que eles estão dentro da sala de aula exercendo a liberdade de expressão. Mas isso é falso. Isso é um erro. Isso, mais do que isso ainda, é um abuso. Por que é um abuso? Porque se ele puder exercer a liberdade de expressão dentro da sala de aula, ele estará violando a liberdade de consciência do aluno. Agora, Edgar, eu perguntei o seguinte, se a ideia é manter lá na sala de aula, eles querem manter um cartazinho, lembrando os deveres dos professores dentro da sala de aula. Se a ideia é essa, será que não seria também dever do professor manter, por exemplo, a isenção de práticas religiosas, do ensino religioso? Será que esse projeto de lei que está lutando aí por uma isenção de doutrina dos professores não deveria lutar, por exemplo, por uma isenção religiosa, por um Estado efetivamente laico, que já está previsto na nossa Constituição? Estado laico significa Estado neutro em relação às religiões. E se o Estado deve ser neutro em relação às religiões, ele não pode hostilizar, ridicularizar ou, enfim, perseguir de algum modo a moralidade dessas religiões. Isso está acontecendo também. Hoje... A máquina do Estado está perseguindo a moralidade da religião cristã. Bom, esse projeto hoje, como você disse, está na Comissão de Educação da Câmara, tem um parecer favorável do redator, mas ainda não foi à votação. Você vê quando ele falando aqui, né? Você vê, ele fala da ótica, você vê, quando ele coloca e diz, né, que quem está sendo prejudicado é a religião cristã, ele coloca sobre uma ótica e defendendo uma ótica. Eu fico pensando aqui, e se a escola, e se a universidade, enfim, a faculdade, ela é privada e reconhecidamente com tendência à esquerda ou à direita? Quer dizer, o que a gente está discutindo vira desnecessário ou não? Porque aí é uma instituição privada que tem lá a sua linha de pensamento, tem a sua orientação ideológica e até às vezes partidária, e é privada. Como é que ficaria isso? Não, a gente está falando no âmbito da escola pública, da Universidade Federal, da Universidade Estadual, não é isso? O que acontece é que esses projetos de lei, inicialmente, eles são válidos para as universidades e escolas públicas, mas eles acabam abrindo precedente. Então, quer dizer, se for aprovado, pode abrir um precedente para uma escola particular começar a adotar essa medida. Isso não, a teoria da escola, a teoria aí de tudo isso, parece lógica. Tipo, não é legal realmente influenciar... levar aquela jovem, enfim, a pensar tal e tal coisa. Mas a teoria, né, gente? Porque a prática disso parece que vai dar ruim, sabe? Assim, deu ruim. Eu estudei num colégio que, enfim, era um colégio religioso, tinha todo um olhar numa época, faz tempo isso, né? Então não se tinha tanta liberdade para se falar muita coisa. E aí foi uma professora de história que ela contava a história que estava no livro, né? A carga curricular dela. E ela falou, olha, isso aqui não foi bem assim, dizem os historiadores e tal. Ela durou 3 meses na escola, porque os próprios pais começaram a reclamar e os diretores ficaram incomodados. Não, ela conta o que não pode contar, né? Então, no processo seletivo, num colégio particular, o cara já escolhe. Ele fala, opa, esse professor aqui tende mais à esquerda. É isso.
né? Porque é muito subjetiva a processo de seleção. Na escola pública, não. Há concurso, então, né, você não filtra por aí. Mas no particular, você já filtra. Vamos colocar aqui um molho na nossa conversa. A gente pediu para a repórter Pamela Passarella ouvir alguns estudantes sobre o assunto. Bom dia, Pamela. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos do Morning Show e aos ouvintes. Eu fui perguntar para os estudantes o que eles acham dessa doutrinação ideológica nas salas de aula. Se eles realmente sentem essa influência política no discurso dos professores e se eles acham isso positivo ou negativo. Muitos me falaram que percebem sim o ponto de vista político do professor e acham que, se exposto de maneira correta, é muito bom para os alunos. Vamos escutar. Uma lei que fiscalize eu acho meio complicado. Porque daí é como se fosse uma censura para o professor, eu não sei se eu posso chamar assim, mas é como se fosse uma censura para a aula do professor. Tem professores com ideias muito legais e ele pode falar de uma forma construtiva, mas assim, também tem professores que não sabem, chegam, falam, causam. Eu lembro que quando eu estudava eu tinha uns professores, muito idiotas, que falavam umas coisas e o pessoal ficava realmente muito influenciado, repetia, não eram ideias legais. Isso não é só para política, é para várias ideias. O professor tem que ter muito cuidado antes de repassar as ideias dele para o aluno. Eu acho que a gente deveria proibir eles de falarem o que eles acham sobre alguma situação política, qualquer coisa assim, mas deixar claro para eles que eles não devem influenciar, ou deixar claro para eles que eles devem falar que é a opinião deles. E eu acho isso muito bom, porque essa influência, não sendo tendenciosa, faz a gente criar a nossa própria opinião, né? Ouvir pessoas, porque tem pessoas de diversas opiniões, são discussões assim, bem ricas de conhecimento, para você criar a sua própria opinião, de você ver visões diferentes. Na minha opinião, tem sim que ser muito mais discutido esse assunto em todos os lugares, principalmente nas escolas e universidades, porque eu acho que os jovens precisam ouvir diversas opiniões para poder formar sua própria, né? Edgar, os alunos não veem esse papel do professor de forma tão negativa. E se a opinião deles forem colocadas de forma clara, os estudantes acreditam que é importante para estimular os jovens a pesquisar, estudar e pensar mais sobre política, que é o que a gente precisa, né? Mas o interesse de todo mundo sobre o assunto. Tá perfeito, eu achei, assim, o problema eu vejo que, assim, dentro de um ambiente em que fechado, você tem uma audiência cativa de alunos ali, né? É muito tênue a linha onde o cara tá dando uma explanação geral do assunto, nas várias vertentes ideológicas, e colocando ali o que da visão particular do professor. Para falar sobre isso com a gente está aqui no estúdio com a doutora em Ciência Política pela PUC São Paulo, professora Futini Marie. Bom dia, Futini. Bom dia, Edgar. Ótimo ter você aqui com a gente para a gente ter uma visão do outro lado. Você vê, a tendência dos alunos é gostar de ouvir o professor para poder ajudar a formar aquele indivíduo na sua, enfim, seja na sua formação política, ideológica, enfim. A tua visão é contrária à do professor, do advogado Miguel Najib, que encabeça a ONG Escola Sem Partido, né? Você acha que o professor tem sim um papel de demonstrar a sua ideologia para os alunos a fim de trazer esse diálogo e a formação desse indivíduo nas universidades e escolas? Bom dia, mais uma vez. Em primeiro lugar, agradeço o convite por participar. Eu sou contrária ao projeto, né? Por que você é contrária a ele? Porque eu acredito que o professor ele tem um papel que não é de mero reprodutor de conhecimento na sala de aula. Qual que é a diferença entre você colocar um professor e você, né, gravar? Existe uma tendência já de educação à distância, você colocar uma aula que já está gravada só reproduzindo conhecimentos. O professor ele está ali, né, para servir de ponte, para intermediar esses conhecimentos que você já tem consolidado em livros, toda uma produção acadêmica, né, e ajudar os alunos a partir dessas ferramentas, né, pensar a respeito da sua própria vida, do seu próprio cotidiano. Você cercear isso, você colocar alguns controles sobre o que o professor pode ou não tratar dentro da sala de aula, baseada, né, numa ideia de que você pode influenciar o aluno, é muito complicado, né? Primeiro porque, como que você decide se você vai influenciar ou não? As pessoas não são robozinhos que você aperta
uma tecla, assim, comecei no modo influenciar. O professor tem uma figura importante na vida de uma pessoa que está sendo formada ali, enfim, principalmente nesse assunto que a gente está falando, na orientação ideológica. Ele é suscetível, sim, à influência do professor. E essas pontes a que você se refere, elas podem levar para esse caminho ou para aquele caminho. Essa é a grande questão. Como fazer para isso não se transformar numa doutrinação, né? Quer dizer, você está levando, sim, ao debate e mostrando tudo, expondo todos os lados para o aluno. Como é que você faz, por exemplo, na prática, você que é professora, tem os alunos ali à frente deles, para não ser parcial ali? Você acha que o professor não corre o risco de ser parcial quando ele pensa dessa forma? Eu acho que é importante que a gente se coloque e se apresente politicamente, de onde que eu estou falando. Eu defendo isso, né? Eu dou aula no curso de comunicação social e desde as primeiras aulas a gente sempre fala sobre uma suposta neutralidade do jornalista, né? E, na verdade, todos nós somos seres humanos, nós somos atravessados pela nossa formação, né? Tudo que nós produzimos em termos de informação traz essa carga. Posso né? provocar mais um pouco? Mas o jornalista, se você não concorda com ele, você sai, você vai para outra emissora. Você não lê aquele jornal, você lê aquele outro, que você tem mais afeição política ali. O professor também, você acha que o professor é um outro caso, bem diferente, né? Sim, é um caso diferente. Por isso que eu acho que é importante você se colocar de onde você está falando. Quando eu dou aula, eu me apresento. Deixa eu colocar... Um editorial de aula, assim. Tipo editorial de jornal, mas editorial de aula. Algo que completa aqui o Edgar, não tem também um pouco do papel, assim, todos nós somos influenciáveis de alguma maneira, né? Eu tenho influências desde pequeno da minha família, depois dos amigos, dos professores, tive grandes mestres. Não tem também um pouco, isso não mostra um pouco do receio ou daquele negócio que a gente joga para a escola e depois para a universidade, a formação do meu filho, a formação das pessoas. Terceiriza esse processo. A formação é para lá, eu não tenho que trazer a discussão política para minha casa, aqui é outro assunto, eu não tenho que tratar de religião na minha casa, eu terceirizo. Deixa para a escola é católica, ele vai ser católico. A escola, eu tenho um professor de esquerda, ele vai ser mais de esquerda. Eu não tenho que trazer para cá? Claro. Eu acho que a gente coloca até um peso muito grande sobre os professores, porque hoje, né, com essas novas tecnologias, as crianças já têm acesso a uma fonte muito diversa de informações, e aí você coloca toda a responsabilidade, né, de uma suposta doutrinação ideológica em cima de um professor que vai dar uma matéria um dia por semana. Me parece um pouco exagerado. Eu tive uma professora que ela tinha uma dificuldade enorme em receber o contra. Então ela tinha a escolha dela política, fazia a seleção dos textos. No caso do professor, começa pelos textos que ele vai usar na sala de aula. Sim. Você facilmente identifica qual é a linha do professor quando você olha os autores e você começa a entender ali o que ele está querendo dizer para você. Nada é velado, né? Tem os autores, ele escolheu a seleção dele ali com os textos e a partir dali ele vai começar a aula. Só que no caso dessa professora, a aula dela era um debate. E era muito engraçado que ela fazia a explanação dela e dizia tudo o que queria dizer. Quando alguém se posicionava, e às vezes nem de maneira contrária, o que era muito curioso, às vezes era um ponto de vista só fazendo, olha, mas fulano disse isso e isso, e jogando pra ela a pergunta. Aquilo se tornava um embate, não mais um debate, e fazia com que os alunos não é que perdessem o interesse pela aula, mas se tornassem revoltados com a postura dela. E pelo que a gente ouviu dos depoimentos da Pamela, é mais ou menos esse o incômodo que causa com os alunos. A questão não é nem a doutrinação, mas como o professor coloca isso dentro do debate, provocar para novas ideias. Na tua aula, como você faz essa seleção e você coloca o debate, qual é a sensação que você tem ali com os alunos e a recepção? Eles não precisam concordar contigo, mas eles estão ali, de alguma maneira, assimilando um conhecimento diferente, um ponto de vista diferente. Sim. Bom, o que eu procuro fazer em sala de aula, né? Eu dava aula de geopolítica, né? Dei aula de geopolítica durante 4 anos e em determinado momento eu precisava passar por algumas correntes do pensamento, liberalismo, socialismo, eu precisava apresentar isso que fazia parte da minha disciplina. Então era bem engraçado que dependendo da matéria que a gente estava trabalhando, tinha alguns ânimos inflamados, né? Tanto alunos dizendo, professora, mas peraí, o mundo não é assim mesmo? Ou professora, peraí, né? Será que isso dá certo? E dizer assim, não precisa concordar, a minha função aqui é que vocês entendam como que funciona essas duas mentalidades que influenciaram o nosso modo de vida hoje, né? Eu não posso dar aula de geopolítica sem passar por socialismo, assim como eu não posso deixar de passar pelo pensamento liberal,
É uma questão de responsabilidade minha. Eu lembrei agora de uma vez eu estava assistindo uma palestra com hoje o deputado Jean Willis, e ele é professor de comunicação também no Rio de Janeiro. E ele disse uma coisa muito engraçada, que no primeiro semestre da comunicação os alunos chegavam e diziam: professor, não concordo com nada do que Foucault fala. E aí ele disse assim: nossa, o primeiro semestre da comunicação você não concorda com nada do que Foucault fala? Eu vou ficar bem feliz se você terminar o curso entendendo Foucault, né? Isso já é bem interessante. Mas eu queria trazer para a Futini uma questão seguinte. Aqui na fala do Miguel Najib, quando a gente colocou, ele fala muito de uma doutrinação de esquerda. Hoje em dia, qual é a realidade acadêmica, Futini? Essa doutrinação de esquerda, que, por exemplo, no tempo que eu tive formação, era muito comum nos professores de humana. Não, parece que isso já está mudando um pouco. Já há um certo equilíbrio do discurso dentro das academias, né? Eu creio que sim. Né? Pelo menos assim, eu tenho uma convivência na academia há bastante tempo, passei por algumas instituições universitárias, né? E a minha educação mesmo, formação, foi de escola pública. Esse complô de doutrinação de esquerda, eu confesso que ainda não encontrei, né? Mas eu acho que está mais diverso. Queria perguntar se será que então essa questão não é a dificuldade de formação do professor mesmo, em não conseguir abrir debate, em não conseguir abordar aí as várias ideias, mas uma dificuldade mesmo do professor do que uma questão aí de ele estar doutrinando. Será que ele realmente não tem dificuldade em abrir o debate? Será que ele realmente não consegue aceitar, tipo, dificuldade individual? Até porque, se a gente for pensar, hoje as aulas são muito diferentes do que eram antes. Hoje o debate acontece. Antes você não tinha debate, era uma palestra. O professor falava, todo mundo ouvia e acabou. Quando você abre para o debate, o cenário todo muda, né? É uma nova educação. Sim, eu acho importante você dar esse espaço para que os alunos também se manifestem. Né? Porque os alunos não são tábula rasa. A gente chega, a gente vai encontrar uma pessoa que já tem uma formação antes. Acreditar que o professor tem todo esse poder de lavagem cerebral, né? Se pudesse fazer isso, eu estava enfeitiçando as pessoas para elas darem o número da conta bancária delas. Não, mentira, gente. Teoria da Brincadeira, conspiração, tá? arquivo Ainda mais com a sua posição. Essa brincadeira. Olha só, eu queria agradecer a professora Futini Marri aqui com a gente. Ela é doutora em Ciência Política pela PUC São Paulo, dá aula na FIAM e na FAAM. Obrigado pela tua presença aqui, viu, Futini? Um abraço pra você. Agora 10h30, horário de Brasília. Agora 10h34, horário de Brasília, olha, no domingo, esse aqui, mais conhecido como ontem. Também chamado de ontem. Foi mais um dia de protestos em todo o país contra a corrupção, né? Alguns pedindo impeachment da presidente Dilma, outros defendendo que ela renuncie, né? Não aguentando mais a situação econômica do país e política. É um dos maiores eventos, uma das maiores manifestações aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. O repórter Vitor La Regina foi lá conferir. Bom dia, Vitor. É isso. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da bancada do Jovem Pan Morning Show. É isso. Ontem nós tivemos aqui na Avenida Paulista e em todo o país a terceira grande manifestação contra o governo federal neste ano de 2015. Desde 15 de março, data do primeiro ato, algumas coisas mudaram. O número de pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, passou de 1 milhão para 350 mil. Mas o número de cidades que aderiram ao protesto em todo o país aumentou. E se em março pedir a saída da presidente Dilma não ecoava tanto pela Avenida Paulista, em agosto já é um dos motes dos movimentos, como o Vem Pra Rua, liderado pelo Rogério Schecker, que falou com a gente. Vamos ouvir. O mote da manifestação de hoje é fora corruptos, fora Dilma e Lula nunca mais. Já um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, citou outros objetivos do protesto, como, por exemplo, pressionar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Nossa equipe em Brasília já vai acampar na casa da casa do Renan Calheiros, a casa oficial, e vamos pressionar muito o TCU para ele não tentar utilizar, vamos dizer assim, a simpatia dele para angariar o apoio de três ministros do TCU. Mas algumas coisas, Edgar, não mudaram, como as panelas, as vuvuzelas, aquele clima descontraído, né, e pacífico dos protestos. Outra coisa, ainda tem gente que traz cachorro para a avenida. Eu conversei com o dono de uma Golden Retriever que estava lá no meio da bagunça. Vamos ouvir o que ele falou. Ela vem e todo mundo para falar com ela, brinca com ela. E por que você decidiu trazer ela? É uma forma de manifestação, a gente põe pra ver essa cachorrada, até a cachorrada tá insatisfeita com eles, né? Ah, muito bem, tá aí a explicação. Agora, outra coisa que não mudou, algumas celebridades aproveitando o protesto deste domingo. Por exemplo, o ator Alexandre Frota esteve em São Paulo e ele me explicou, falei com ele e ele disse
por que ele foi para a Paulista neste domingo. Eu tô aqui porque, como todo brasileiro, eu acho que a gente precisa dar um basta, né? O brasileiro precisa de educação, precisa de transporte, de segurança, de saúde. E mais do que comprovado e provado, todos esses fatos que aconteceram, esses escândalos todos, essa roubalheira. O Brasil está cansado dessa vagabundagem do PT, dessa corrupção toda, e a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa vir para as ruas, precisa gritar, porque senão a gente vai continuar passando por isso, nossos filhos, enfim, então a gente precisa tentar mudar o país. Tá aí, né, Edgar? Aí a palavra do Alexandre Frota, o ator, e mais uma vez o país tomados pelos protestos contra o governo federal e a Jovem Pan presentes nas manifestações populares em todo o país. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vitor, obrigado pelas informações. Agora a gente vai a Recife, nossa correspondente lá no Morning Show, a Júlia Carvalho tá na linha com a gente para dar um parecer também. Como é que você viu a manifestação aí em Recife, Júlia? Bom dia. Oi, Edgar. Oi, todo mundo aí. Muito bom dia. Bom, aqui na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, 3.000 pessoas compareceram no comecinho da manhã, mas aí até o meio-dia, segundo os organizadores, o número subiu para 50.000 pessoas, tá bom? Só que esses números não foram confirmados pela Polícia Militar, que apenas disse que foi um ato tranquilo, realmente não teve nenhum incidente por aqui, mas que a medida visa garantir que não haja divergências, né, nos números entre os diversos órgãos envolvidos no evento. Esclareceu também que não é competência da Polícia Militar, não, que eles trabalham somente com números estimados. Bom, até porque a gente sabe, né, que de vez em quando um Datafolha, até mesmo a PM divergem tanto que dá até um galo da madrugada de diferença, né? Mas, põe enfim, galo nisso. Pois é. E aí o que acontece é que o governo petista, Lula, o impeachment ou a renúncia de Dilma e o fim da corrupção foram os temas mais reivindicados pela manhã aqui no Recife. Mas claro que também teve gente pedindo intervenção militar. Inacreditável, né? Uma outra reunião que reuniu aí umas 500 pessoas, segundo também os organizadores. Eu fico assustada com esse tipo de coisa. Não, todo mundo fica. Né? Todo mundo Meu fica. coraçãozinho. Agora, Júlia, aqui falando nesse exercício da democracia, né? Todo mundo podendo manifestar ali o seu desejo para os rumos do país, tudo. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve um movimento pró-governo à frente do Instituto Lula, né? Em São Bernardo do Campo, aqui no Ipiranga. No Ipiranga. Na sede do Instituto Lula. Bairro do Ipiranga. Agora, aí em Recife, teve algum movimento também? Algum movimento grande organizado aqui? Não. Que teve uma repercussão bacana? Não. Realmente o que a gente viu foi muita gente na rua ontem, pela manhã, né, na Avenida Boa Viagem, e realmente acabou que foi abafado os movimentos pró-Lula ou pró-Dilma, tá? O que a gente viu aqui também foi o seguinte: não teve dança com coreografia sincronizada como aconteceu lá em Fortaleza, não. Mas no protesto aqui no Recife teve a orquestra de frevo e até boneco gigante aí, fazendo uma referência ao juiz Sérgio Moro e também à Operação Lava Jato, Edgar. Legal. Júlia Carvalho, obrigado. Olha, ótima segunda-feira pra você, ótima semana. Beijo gigante pra vocês. Beijão, querida. Tchau. Tchau. Olha, a Júlia falando com a gente e vai entrar aqui no Morning Show sempre que tiver alguma informação pra passar. Essa coisa do Brasil festeiro, né? Eu fiquei acompanhando o noticiário, né? E o brasileiro tem essa vocação pra se divertir. E eu fiquei lembrando dos memes, né? O bonecão inflável do Lula, que virou um meme. Virou um meme ontem. Ganhou perfil no Twitter, @LulaInflado. É genial. É muito bom. Aliás, ficou legal porque alguma TV botou um GC ali do boneco gigante do Lula e botou Lula inflável. Ficou fantástico. Muito Lula bom. Inflável. Ele é um Lula com uma camiseta de presidiário que foi colocado sobre Brasília. E a inscrição é o melhor. 13171. Na frente. Agora, teve a história também da imprensa internacional, colocar, né, as manifestações com um toque festivo, que combina com essa coisa do brasileiro se manifestar e tal. Até colocaram o nome de cara na coxinha. Cara na coxinha. Foi a hashtag que esteve ontem no Trending Topics. Desde, 8 horas da manhã, essa hashtag já tava. E à noite continuou a hashtag. Muitos tweets
Teve a Regina ontem, durante a veio transmissão, vestido de entrevistou coxinha. o homem coxinha. Exatamente, o empresário veio vestido de coxinha. Mas eu achei bacana uma colocação da Júlia, que no Recife teve frevo. Eu achei que cada cidade deveria ter feito sua coreografia típica. No Rio Grande do Sul deveriam dançar chula. Cada lugar fazia uma coreografia típica pra manifestação. Pegou, deu meme, foi bacana. Eu acho legal, são Apoio vários a sua Brasis. ideia, Ellen. Eu Gosto disso, defendo. Pra próxima eu defendo. E quem faturou muito aqui em São Paulo, o pessoal da água e das comidas. Os bike trucks aqui, o pessoal ganhou uma grana, porque tava cheio de gente, um calor danado. O pessoal que tava vendendo água faturou muito, viu, Edgar? Aros, vamos continuar o assunto com o Carlos Aros, virando agora o tema aqui do Morning Show. Vamos falar dessa polêmica aí, agora não na política mais, Aros, só polêmicas. Mas nas plataformas de streaming, né? Quer dizer que estão aí artistas de um lado, reivindicando direitos também, plataformas de streaming do outro. Explica pra gente essa história, Aros. Bom, basicamente, você é um cara, Edgar, que assim como eu gosta muito de música. Adoro. E tem aquela coisa de que a gente pensa sempre no artista, né? Pô, você gosta de uma banda, você vai comprar o disco dele, você vai comprar ali o produto do trabalho do cara. Claro. E você pensa no produto que ele tá oferecendo, que é o fruto da arte dele. Tem uma gravadora por trás, tem um show, tem toda aquela história. Isso no modelo, vamos colocar assim, tradicional. Né? É porque a gente é minoria, você sabe, né? A gente pensa nisso. Quando a gente ouve um vinil aí. Exatamente. Né? Quando a gente pensa na mudança, e a gente pode colocar essa mudança acontecendo nos últimos 10 anos, o que aconteceu nesse período? De maneira muito rápida. Nasceu a música digital, as pessoas começaram a perceber que elas podiam consumir não o disco inteiro, mas apenas aquela música que elas gostam. Então começaram a fazer o download de música. O download ganhou uma proporção tão grande e começou a afetar as gravadoras, começou a afetar os artistas, os prejuízos ficaram tão volumosos que eles tiveram que encontrar uma saída. O que eles pensaram, vamos vender a música digital. Quem se beneficiou muito disso lá atrás? Um cara chamado Steve Jobs, que lançou uma plataforma chamada iTunes, onde ele podia vender as músicas e conseguiu criar, foi um dos caras que melhor conseguiu trabalhar esse modelo de negócio. Girar a roda, né? Porque a pessoa comprava, já ouvia no aparelho, já organizava, ele deu todas as ferramentas ali para que você pudesse legalizar a sua compra de música. Exatamente. Tinha uma grana que ia pro artista. Ia pro artista e pronto. A gente não pode nem questionar se era a quantia adequada ou não, mas outra discussão. Uma grana estava indo para os artistas. Aí a história avançou, a tecnologia evoluiu, descobriu-se que podia... você tem condição de fazer a transmissão em tempo real daquela música. Então eu não preciso baixar a música, ter um dispositivo para consumir, não. Eu posso fazer isso online. Aí o que aconteceu? As plataformas de streaming começaram a ganhar muito espaço, começaram a crescer, se tornaram populares. Hoje algumas delas têm catálogos que têm quase 40 milhões de músicas. É música pra caramba, é muito artista com o seu produto lá. O que essas plataformas começaram a fazer? Elas começaram a incomodar os artistas. Por quê? Porque eles dizem, olha, tá me repassando menos. Eu tenho tantos plays na minha música e eu não tô recebendo isso. E uma dificuldade enorme, porque aí agora eu não faço show, mas aí a gravadora... E isso começou a gerar uma discussão sem fim. Os artistas começaram a sair das plataformas. Outros artistas se uniram, lançaram uma plataforma que não decolou ainda, que é o Tidal lá do Jay-Z. Enfim, uma discussão enorme por causa disso. Aí alguém vai dizer assim, mas as pessoas elas têm o direito de consumir da maneira que elas querem. E quem é essa pessoa? É o diretor de uma das plataformas. É o Mathieu Leroux, que é diretor da Deezer aqui no Brasil. E ele aponta, primeiro de tudo, a vantagem do streaming. E depois ele diz, olha, tem um porém. O streaming ajudou a combater a pirataria. Vamos ouvir. Se você olha nosso formato, a gente pega uma mensalidade, sim, mas a gente paga pelas gravadoras, pelas editoras e que pagam depois para os artistas, mais ou menos a mesma proporção do que o que pagava antes as lojas de CD. É mais ou menos 70%. Até a gente paga um pouco mais. Só que agora a questão é a transição, porque tinha muita gente que tinha simplesmente parado totalmente de pagar por música. E a gente está falando de uma fase que durou quase 10 anos, onde para a nova geração, estou falando dos 20 a 30 anos, pagar por música não fazia mais sentido, porque você tinha uma facilidade de piratear e, inclusive, uma dimensão do catálogo bem maior no lado errado da coisa do que no lado certo. Eu acho que a grande força do streaming de tipo Deezer foi de oferecer uma alternativa melhor, tanto no catálogo, tanto na usabilidade, tanto nos recursos,
do que esse uso de pirataria. O Mathieu tem uma frase interessante, ele deu uma entrevista há um tempo atrás, ele disse assim, você não vai querer levar o seu CD pro túmulo. Ele fazia a defesa da nuvem, né? Dizer, você pode consumir tudo online, tá tudo na nuvem, você não precisa ter o CD, a mídia, físico ali, para dizer que aquela música é tua. Ela é tua porque você assina o catálogo de uma dessas plataformas, você vai consumir, ouvir quando você quiser e ela continua sendo sua. A noção, né, que se tem de propriedade dessas coisas mudou. Isso vale para filmes, vale para livros hoje. Até vale pra foto, né? Pra que ninguém foto. mais imprime. As pessoas não imprimem mais foto. Mas aí quando você quer mostrar, você saca o seu celular, acessa o teu drive lá, a tua nuvem, e mostra para as pessoas a foto, compartilha em tempo real nas redes sociais. Enfim, essa noção toda mudou. O que está acontecendo hoje é que as plataformas de streaming estão ganhando um espaço e uma força muito, muito grande e estão redirecionando o perfil delas. A partir de algumas semanas, de alguns meses, nós vamos começar a ver conteúdos que não são música. Ou seja, podcasts, programas noticiosos, de entretenimento. Por quê? Porque eles entenderam que as pessoas querem, sob demanda, quando elas precisam ou quando elas podem ouvir e consumir aquele conteúdo, elas querem ter aquilo. E não quando alguém impõe para elas. E aí é outra polêmica que vai nascer. Porque eles estão invadindo uma outra seara. Mas sempre em busca do conteúdo que é aquilo que o usuário quer. Agora eles atendem uma demanda dos usuários. Quem vai precisar se adequar é a indústria. É isso aí, não tem jeito, meu camarada. É tecnologia. Agora vamos ter que adequar tudo para que tudo fique certinho lá para todos os lados. E o consumidor, o amante da música, só tem a agradecer, vai. É lógico, mais uma possibilidade. Agora 10h48, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, girando o Morning Show agora, a televisão brasileira, Zé Armando. O que aconteceu nesse final de semana? O que teve aí de destaque no final de semana quando o assunto é televisão? Pô, teve tanta coisa. Teve o Teleton, não, né? Teve o Criança Esperança, que foi no sábado. Na verdade, sim, eles mudaram Criança Esperança. O formato até é interessante, porque vem há 30 anos aquele show lá no Ibirapuera, depois foi lá pro Rio de Janeiro. Você já mais ou menos sabia que entra alguém, canta, dublado e tal. Claro, dessa vez eles mudaram. Ricardo Waddington fez a direção geral ali do projeto. Parece que teve a interferência do Boninho também. Dira Paz foi uma das apresentadoras, Leandra Leal, Lázaro Ramos, eles quebraram, botaram depoimento, algumas reportagens bacanas para mostrar as transformações. Colocaram inclusive crianças, que hoje é uma mulher de 30 anos, que foi a primeira a receber lá no Sergipe a ajuda do Criança Esperança para mostrar toda essa evolução. Algumas coisas bacanas foram isso. Então acho que uma festona que sempre, além de cumprir o papel, né, que se presta, ela uma festona. Reúne o elenco da emissora ali, né? Que agora não é mais todo o elenco da emissora. O elenco estava representado na bancada, assim como o Teleton tem a bancada lá dos tuiteiros, dessa vez tinha os artistas atendendo o telefone. Olha aqui, ó, tem uma imagem ali que a gente tá vendo aqui no monitor, tem o Tony Ramos atendendo, a Suzana Vieira. A Suzana Vieira, coitada, ficou tão brava que no final pegou o microfone e começou, vocês estão de parabéns, vocês foram aprovados, não sei o que lá, porque ela não falou nada ali. Tinha a Bruna Marquezine. A Tatá, tinha enfim, o pessoal da novela, das coisas. Tinha bastante gente, movimentou bastante, plateia lá, muito próximo, colocaram música ao vivo e aí foi o problema. Porque botaram muito artista pra cantar ali, dava pra ver nitidamente que tava todo mundo desafinado. Aí precisou Alcione cantar pra falar pra molecada. Molecada, é isso aqui que é cantar ao vivo. Porque parte musical tava difícil. O ouvinte Leandro Scopelli disse que tava muito ruim o Criança Esperança. Não, o ao vivo eu achei ali foi muito Eu achei que foi ruim, não só pela qualidade do som. Nem vi o Criança Em geral. Mas eu nem vi, achei ruim. Olha lá, eu nem vi, achei ruim. Eu vi a chamada e a lista não empolgou. Não, tinha lá, Alcione, Gilberto Gil. Não, tinha o Gilberto Gil, que abriu só praticamente e depois desapareceu. Mas o lance foi o seguinte, lembrou um pouco o Teleton, além de lembrar o Teleton... Que mais? Que até entrou assim, nosso patrocinador vai trazer a doação. Eu falei, agora é a tropa de choque do Silvio. Faltou o Silvio e a Patrícia Bravanel ali no final para fazer o encerramento da maratona. Fechou com Criança Esperança então, o que mais, Aí no domingo, eu vou deixar a estreia da Xuxa para daqui a pouco, Malhação. No domingo teve a saia justa ali no Faustão, Caio Castro foi participar do Arquivo Confidencial. Não, começaram a contar uma história. Ficou estranho aquilo, porque ele chegou pro Fausto e cochichou. E na verdade,
O que é que ele pediu? Ele falou, não continua nessa história, porque algumas coisas a gente faz para não serem contadas. E ele escancarou ali publicamente. E aí contou, né? mas e o Fausto soube respeitar, porque quando ele voltou, o Fausto virou e falou assim, você vai querer falar sobre o assunto? Não, tá bom, então a gente continua, toma uma água aí e deixa aí. Passou batida a história. Mas que depois houve uma reunião até para falar, até onde pode ir? A gente tem uma história boa, bacana, é surpresa pro artista, mas até onde pode ir? Sim. Precisa primeiro entender isso, né? Invadir o espaço dele ali, né? Se existem algumas coisas que o artista faz escondido, não porque quer esconder, mas porque, né, é ação. Ele quis ajudar uma pessoa, quer manter, não não deu tem certo isso ainda, a menina faleceu. E ela faleceu. Quer dizer, Então ele ficou super mal entendeu? ali e tal. Agora, mostra também que é muito difícil lidar com um artista mais novo na hora de você contar histórias, porque não tem tantas histórias assim. Pra contar. E aí não Fechou. pode botar a professora falando que ele não estudava direito, avacalhar ali. Queimou o filme do cara, ele que já falou que ele que falou que não ia no teatro, que não Ele não ia Não lê. Não lê e não gosta de ir ao teatro. Queimado o filme já está. Vamos lá, girando assuntos, Zé Armando. Então daqui a pouco você volta com a Xuxa, tá bom? Ellen Brown, com a senhorita agora. Dizem que dinheiro atrai dinheiro, né? Pelo menos no mundo das celebridades, isso é uma máxima que funciona. Né? Tá todo mundo acompanhando aí as prévias das eleições norte-americanas. Donald Trump tá dando o que falar, polêmica em cima de polêmica, vai na Fox, faz uma menção aí ao período menstrual da repórter que o entrevista no ar, faz coisas desse tipo, mas não é só nisso, não. Ele não para só nesse tipo de mico. Bom, foi divulgado neste domingo no The Sunday Times que ele, na verdade, assediou por demais Lady Di. Quando ela separou aí do príncipe Charles, Donald Trump ficava mandando buquês de rosas que custavam centenas de libras para o palácio onde ela vivia. E ela já estava extremamente perturbada porque não sabia mais o que fazer com esse assédio desse topete mais famoso da América do Norte. Realmente... Tem que você fazer um elogio ao topete. Nossa, não, Esse jamais, topete, né, eu fiquei gente? esperando um incrível, algum tipo de adjetivo. Não, o topete dele tá pro nível do cabelo da Ana Maria Braga desta manhã, assim, é uma coisa fantástica. Então, foi revelado aí nesse domingo esse super assédio de Donald Trump à Lady Di, que era uma lady realmente, né? Porque suportar esse tipo de coisa, flores de Donald Trump, assim. Falado. Vamos lá, Paulinha. Agora, vamos falar do Festival de Gramado? Esse final de semana, o Festival de Gramado aconteceu, vários ganharam o Quito, que é a estatueta, né, do Festival de Gramado. O melhor filme nacional foi Ausência. Da cineasta Chico Teixeira. Esse filme se deu bem mesmo, viu? Ele faturou 4 prêmios em Gramado. Foi melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro e melhor trilha musical. O diretor mesmo, Chico Teixeira, não pôde comparecer, ele tá em tratamento, ele tem câncer. Mas aí o elenco recebeu a história de um menino, viu, Edgar? Um menino bem novinho que tem que lidar aí com uma nova situação. Ele vai ser o chefe da família, sustentar a mãe. E ele também tem aí relações com os amigos e uma relação... amorosa, digamos assim, com um professor. Então, esse é o filme Ausência, que se deu bem, mas a gente também teve aí o último Cine Drive-In, que levou muito prêmio para casa também. Foram 4. Então, a gente teve melhor ator para o Breno Nina, melhor atriz coadjuvante para Fernanda Rocha e melhor direção de arte, com o prêmio do júri da crítica. E teve a Mariana Ximenes, que venceu também como melhor atriz, um papel bem diferente da Mariana Ximenes. Sabe o que ela faz? Uma menina que trabalha num cemitério de bichos, de cachorro. Ela tá ruiva, sardenta, ela tá bem diferente do que a gente costuma ver ela na TV, que sempre colocam ela assim, agora mais glamurosa, mais poderosa. Ela tá uma menina bem simples, bem bacana. Ela que é amiga da diretora que fez a sua estreia por lá. E é o filme que tem também o Vladimir Bricha. Então, tá aí, ponto final. Teve alguns discursos ali... politizados. Luiz Carlos Barreto, né? Falou a questão do golpe, do Estado de Direito. Ele defendeu a democracia e se disse contra os que planejam um golpe no país. Querendo dizer ali que ele acredita que o impeachment não é o caminho. Enfim, muitos vaiaram, outros aplaudiram, tá? E a democracia também acontecendo em Gramado, isso mesmo. Boa, Paulinha. Zé Armando, seguindo aí depois da notícia da Paulinha, vamos aí, manda uma boa notícia pra gente, Zé Armando. Olha, Edgar, uma boa notícia pra fã de Star Wars, aliás, quem gosta de parque. O presidente executivo da Disney anunciou neste final de semana a criação de 2 parques de diversão dedicados ao universo de Star Wars. Um deles ficará em Orlando,
Orlando como extensão do Disney Hollywood Studios. E o outro não vai ser um brinquedinho, não, vai ser uma extensão, vai ser um parque bacana só para os fãs. E o outro em Los Angeles. Todos os empregados, incluindo os dos restaurantes, estarão caracterizados como os personagens. O novo filme da saga, o episódio 7, O Despertar da Força, estreia no cinema dia 18 de dezembro. Eu acho que nesse parque você vai querer ir. Eu vou. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Isso sim é uma boa notícia, Zé Armando. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com Elo eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Isso, seguindo com o Morning Show nessa segunda-feira, minha vinheta ao vivo aqui para recuperação. Totalmente excelente. Para recuperação da rede. Vamos lá, ó. Quer sair do estresse do dia a dia, esquecer essa história de alta do dólar, inflação? Opa, olha aqui, ó. Quer um ótimo motivo para viajar? Na CVC, os pacotes estão em média 30% mais baratos do que no ano passado. Isso é que eu chamo de um pacote contra a crise. Além disso, quem comprar as férias de verão agora na CVC ainda tem 60 dias para começar a pagar a viagem. Ou seja, você compra agora e sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro, tudo vai pagar só lá em outubro. E ainda chega para lá nesse ambiente de baixo astral, né? Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens, porque a CVC tá sempre com você. Vamos ouvir o Viber, então? Tem algumas sonoras chegando aqui, motivados aí pelo que defende a ONG Escola Sem Partido, né? Na figura do Miguel Najib, o advogado que a gente ouviu aqui no Morning Show. Ele é contra essa doutrinação política nas escolas. E também ouvimos o outro lado, a professora Futini Marie, que é a favor e expôs o seu ponto de vista. E a gente perguntou para você no Viber, você já foi influenciado por algum professor, né? Que você teve durante a sua trajetória como estudante? Como é que ele te influenciou? E as pessoas estão respondendo. Vamos dar uma escutada. Bom dia, quem fala é Flávio Hernandes de São Paulo. Eu não vejo a menor razão para um professor doutrinar os alunos em sala de aula. Não tem o menor fundamento isso. Eu acho que ele deve se ensinar as matérias que ele foi contratado para fazer, ponto. E o aluno que tire a própria conclusão do que ele acha certo ou errado, se é esquerda ou se é direita. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é Eduardo de São Paulo. Eu sim tive um ótimo professor de História e Filosofia. No que tange às matérias, excelente professor. Mas ele não resistia a ficar só no campo das matérias. Ele tinha que enveredar para o lado político e com certeza influenciou muitos alunos, inclusive eu também. Tá bom, estamos ouvindo aí. Você pode mandar sua mensagem de voz também, 56.009.009. Diga pra gente se você já foi influenciado politicamente, né, na escola, na faculdade, por algum professor. Conta aí. A gente nem anunciou que tem kit. Tem kit, Paulinha, hoje? Sempre vamos dar tem um kit. Vamos kit dar. do Morning dar um Show, kit. com caneca e camiseta daqui a pouquinho, então, pra você que participar com a gente aqui. Vamos lá, a gente está acostumado a falar de projetos desenvolvidos por estrangeiros, ideias que nascem em outros países e chegam aqui pra gente usufruir, não é mesmo? E esquece do potencial que a gente tem no Brasil, de fazer coisas legais. Eu lembrei de uma coisa agora, mas deixa pra lá. Carlos Atos, você trouxe esse... Agora conta, né, Edgar? Agora conta. Eu lembrei do Gurgel, pô. Sacanagem. Nossa, isso era maravilhoso. Eu não quero ser... Feio que doía. Enfim, Carlos, dá um exemplo. Bom, eu vou dar o exemplo, vai. É o seguinte, a gente sabe que tem muito aluno produzindo, com muita universidade produzindo ideias e trabalhando com projetos, não só na área de tecnologia, mas principalmente nessa área aqui no Brasil. E muitas vezes esses projetos eles esbarram na falta de apoio, ficam restritos apenas ao ambiente universitário e alguns deles morrem, como o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ou mesmo algum projeto paralelo que vai ficar em um dos laboratórios da universidade
em busca de financiamento. O que aconteceu? Um grupo de alunos da Universidade de São Paulo, dos cursos de moda e computação, desenvolveram um projeto que começou a ser trabalhado há 4 anos atrás. E aí, eles foram competir na Copa do Mundo da Computação. O projeto deles se chama eFit Fashion e é uma plataforma que desenvolve moldes, só que personalizados. Você coloca lá as medidas todas e o molde sai certinho para a pessoa que vai usar aquela roupa. Então atende, por exemplo, a necessidade de pessoas com deficiência, com algum tipo de tamanho específico ali que não vai encontrar no mercado. É uma plataforma que ajuda desde a costureira da tua rua até uma grande confecção. E eles foram para os Estados Unidos para competir na Imagine Cup e ganharam, Edgar. Olha, mais de 200 estudantes, 80 Boa. países, e eles ganharam. Eu conversei com a Bianca Letti e com a Juliana Pirani, que são 2 alunas desse trio que desenvolveu o projeto, e elas contam pra gente exatamente como foi que essa história começou e as vantagens desse projeto. Vamos ouvir. Nós desenvolvemos um software que ele consegue fazer de forma automática, gerar moldes para roupa sob medida. Então, a gente desenvolveu um algoritmo que resolve o gargalo relacionado aos moldes sob medida. A plataforma que vocês criaram, ela tá tirando o emprego de alguém? Ela tá atendendo uma demanda de que maneira? Explica pra gente, Julia. Muito pelo contrário, a gente está dando uma oportunidade de todas as pessoas da cadeia poderem atuar dentro dessa cadeia de uma maneira mais competitiva, mais rápida e com produto de mais qualidade. Então, a costureira da sua rua, ela pode usar o nosso sistema. Uma modelista pode usar o nosso sistema. Um alfaiate pode usar o nosso sistema. A grande confecção também pode usar o nosso sistema. Então, a ideia é agregar todo mundo, agregar quem produz com quem procura. E aí o pessoal entra, a plataforma ainda não está no ar, pelo simples motivo de que eles ainda estão buscando financiamento para poder colocar o site para funcionar e começar a comercializar esses moldes, né? Agora o que é muito legal é que já tem um marketplace, ou seja, o projeto foi todo pensado desde o comecinho, ali a ideia, a necessidade que ele atenderia, até a ponta final, como chegar no consumidor. Por isso conquistou o prêmio. Eles conheceram o Satya Nadella, que é o presidente, o CEO, né, da Microsoft. Ele entregou o cheque para eles, lá ganharam $50 mil e a possibilidade de fazer cursos de extensão lá fora. E do lado, quem está acompanhando pelo aplicativo, pelo site, viu que são 3 pessoas ali na entrevista comigo. Do lado é o professor Luciano Araújo, que é o orientador deles. Ele está simplesmente orgulhoso e diz que as meninas servem de exemplo para outros estudantes. A satisfação é realmente enorme e nós estamos muito bem, porque assim, essa é uma solução que você não encontra no mercado. Então, assim, as nossas pesquisas, levantamento, não tem nada nesse nível, fazendo essa integração e simplificando o processo. E a alegria como professor é ver os alunos aceitando um desafio pesado, são muito tempo de desenvolvimento, muitos problemas a serem resolvidos técnicos e mesmo no contato com o próprio usuário, a costureira, o alfaiate, modelista, etc. E eles indo além da sala de aula, aceitando esse desafio. E o resultado internacional coroa, né, essa visão que a gente também já vinha, olha, é um projeto muito interessante, com impacto e os resultados bons. E aí, eles vendo isso, é uma alegria para a gente, né, ter investido nesse projeto e também é uma inspiração para os outros alunos para continuarem firmes e aceitarem o desafio de fazer coisas importantes. E aí, Edgar, você falou do Gurgel, é um pouquinho melhor do que o Gurgel, porque pode servir como trampolim para eles, para um mercado muito legal, que é o mercado da moda. E a gente... É um mercado que precisa, ainda mais no Brasil, que... se profissionalizar urgente, né? Ainda mais que eles atendem desde do pequeno alfaiate, a indústria da moda, né? E é inclusive porque não exclui ninguém desse processo, né? Toda a gente fala, Uber está matando os taxistas, o outro está acabando com não sei o que. Não, tá trazendo todo mundo para dentro dessa plataforma para explorar as possibilidades do mundo da tecnologia. E são estudantes brasileiros aqui de São Paulo, viu? Muito legal, muito bacana. Vamos lá, girando o assunto, Paulinha, com você agora. Nem sempre as notícias que vêm lá de Hollywood são relativas ao cinema, né? Aos filmes e aos prêmios e tal. O que tá acontecendo com o Morgan Freeman? Não, então, não é com ele, não, mas que ele aconteceu? Teve que... Ele tá envolvido foi uma com alguma coisa? É uma tragédia que aconteceu. Uma menina chamada Edina Hines, de 33 anos, que é afilhada do Morgan Freeman, foi encontrada morta esse final de semana, do lado de fora da sua casa, esfaqueada, quer dizer, uma coisa assim bem trágica. E, enfim, acredita-se que tenha sido um ex-namorado dela,
que, não sei porquê, se estava drogado, tem essa hipótese, se estava fazendo um exorcismo, existe essa hipótese, quer dizer, os tabloides agora começam a elaborar aquelas coisas mais malucas que a gente nunca vai saber o que é mesmo. Mas ela foi encontrada morta. E como ela é sobrinha do Morgan Freeman, afilhada dele, né? Na verdade, ela é neta da primeira mulher do Morgan Freeman. E aí ele também é padrinho dela. Até uma época, de tão juntos que eles andavam, em 2012, ele teve que desmentir um caso com ela, porque disse, gente, não, eu sou padrinho dela, entendeu? E ele adorava ela, então ele até teve que se pronunciar, dizendo que agradece aí a todo mundo que tá mandando as suas mensagens, pensamentos, orações, dizendo que o mundo não vai poder conhecer o talento que era essa menina. Ela era professora, parece que também atriz, ia lançar o seu primeiro filme agora. E, enfim, um caso trágico, Edgar, que foi manchete aí durante todo esse final de semana, envolvendo o Morgan Freeman. Possibilidades aí que você falou, de magia negra, o cara ali, ex-namorado, drogado, quer dizer, todos os ingredientes para uma tragédia, como você bem falou. Isso aí. Bom, vamos lá, 11h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Muito se fala em aquecimento global, mas como a gente pode ter certeza das mudanças climáticas se medidores confiáveis como os termômetros surgiram só no século XIX? Essa pergunta é intrigante, hein? Ellen, conta pra gente aí, que história é essa aí? De diários que foram encontrados. Então, Edgar, existe um negócio, a gente sabe, os monges católicos ficavam nos mosteiros, ficavam lá copiando livros, tipo a Bíblia, fazendo traduções, copistas. E aí, inclusive no Nome da Rosa, né, do Humberto Eco, ele trabalha isso muito bem. Muito mostrado, e aí eles faziam diários muito fidedignos, contando seu dia a dia, relatando o que acontecia, né, como é que era o dia a dia no mosteiro. E eles descreviam muito bem como é que era o tempo e essas coisas. Então, foram encontrados na Suíça, no mosteiro da Suíça, alguns diários que diziam assim, olha, estava tão frio que a despensa do vinho congelou toda esse inverno. Nunca tinha acontecido isso antes, nunca teve um inverno assim tão frio. Isso por um tempo foi desprezado pela ciência, porque achava que, enfim, eram só um relato, só diários. Hoje em dia, os cientistas estão resgatando esses diários e começando a usar para ter como parâmetro do que está acontecendo no universo de verdade. Porque, como você disse aí mesmo, os termômetros e tudo mais só foi surgir depois do século XIX, não tinha isso, né? Então, o que eles estão fazendo agora? Resgatando a história, fazendo esse resgate dos diários, que eram, esses monges faziam aí às vezes da mocinha do tempo, eles ficavam anotando o que acontecia para fazer essa comparação. Hoje em dia, por exemplo, agora a gente está no Brasil no inverno que não existiu, né? Se chegou um inverno num certo momento que congelava até vinho, agora tem um inverno que não existiu. Então, alguma coisa aconteceu aí. Isso está servindo como base aí para a ciência. Então, esses relatos dos monges que ficavam lá trancados. Não veio inverno esse ano, né? Imagina. Não teve inverno esse ano, imagina, né, gente? Nós estamos no inverno e a temperatura tá elevadíssima, né? Em muitos dias com muito calor e seco ainda. Seco, muito seco. Vem chuva só lá pra quarta-feira, né? É mesmo, Marcos? Tava ouvindo de manhã na previsão do tempo e tal, mas não vem frio não, essa é a sacanagem. A gente falou aqui, né, que tá confirmada a continuação de Toy Story. Até questionamos aí o que poderia ter de bom ou de novo nesse enredo que levasse o público para salas de cinema. Pois é, a Pixar anunciou que Toy Story 4 será uma história de amor inspirada na mulher do diretor, o John Lasseter. Acho que é isso, né? Já são 20 anos do lançamento do primeiro Toy Story em 1995 e marcou o sucesso dos personagens Woody, o Buzz Lightyear. Por favor, Edgar, imite o Buzz Lightyear. Go to the infinity and beyond. Pagou pau agora, hein, Carlos Ares? Que isso, hein? Maravilhoso. Até me perdi no texto e aqui, Woody, Paulinha. E o Woody? O Woody eu não sei. Ele só faz o Buzz Lightyear. A previsão desse novo Toy Story é dia 6 de julho de 2017. Tá longe ainda, longe. Né? Sobre historinhas infantis adaptadas para o cinema, a Paulinha, que é uma craque da criançada, tem novidades. Não, porque tem uma expectativa gigante pra a adaptação pra carne e osso do Mowgli, né? O Menino Lobo. Que seria o livro da selva, né? The Jungle Ótimo, Book. é bem legal esse desenho, né? E a Disney fez nesse final de semana essa D23, que é uma convenção misturada com exposição e que eles contam aí as suas novidades, inclusive essa do Toy Story. E aí eles também trouxeram os detalhes aí de Mowgli e fizeram inclusive uma exibição de um trailer pra fãs que não vazou na internet. Então eu não posso falar pra vocês o que tinha, eu tô desesperada. Se alguém esteve lá, filmou, eu tô aceitando essa pirataria pra descobrir o que é que tem nessa animação muito legal, porque o elenco é muito bom.
bom. Tem a Lupita Nyong'o, que é vencedora de Oscar, que faz a mãe lobo do Mowgli. Aí tem o Idris Elba, que é o tigre Shere Khan. A Scarlett Johansson faz a cobra, Edgar. Ah, a Cobra K. A Cobra K. E o Edgar também faz uma imitação, não sei se é o caso. Eu acho que vai ficar melhor. Hoje, vai ficar melhor com a Scarlett Johansson. Daí tem o Bill Murray. E o Bill Murray, que é o urso Baloo, e o Ben Kingsley, que é a Pantera Bargera. E aí a gente tem o protagonista, que é um garoto que chama Neo Seth. Parece que ele foi super aplaudido e que realmente tá muito legal. Agora, esse trailer, gente, vamos esperar. Tem que esperar cair na internet, só foi exibido por lá. E a gente fica nessa grande expectativa, porque a Disney, meu filho, só tá investindo nisso. É pegar a história e fazer de carne e osso, porque desde que fizeram aí Malévola, Cinderela, é muito dinheiro entrando, eles acharam que isso é uma boa ideia e a gente vai assistir a muitos filmes desse tipo. Agora, eu tenho... É uma volta, né? É uma volta, tipo, é o desenho, aí vem pro carne e osso, daqui a pouco volta. Todas as reclamações estão fazendo de uma ganhar volta, dinheiro, acho que é isso que eles definiram. Vai ter a Bela e a Fera, que vai ser com a Emma Watson. Vai ter muita coisa agora e até uma lista. Quem que é a Emma Watson? É a do Harry Potter, a Hermione. Agora, sobre o Toy Story, eu tenho medo da decepção com o quarto filme. Muito porque medo. Porque o terceiro filme, ele foi lançado mais ou menos na mesma... em que as pessoas que assistiram, né, ao primeiro, quando estavam mais ou menos na mesma fase ali da vida que o Andy. Então rolava um lance de identificação. Sim. Poxa, ele tá indo pra faculdade e etc e tal. O quarto filme, e aí? É uma homenagem pra mulher, diretor. Aí, por causa da homenagem pra mulher, o cara acaba com a história, destrói o coração dos fãs. Acredite no amor, diz que Woody vai se apaixonar. Só o Buzz Lightyear pra salvar, viu? Vai, escuta essa daqui, Zé Armando, ó. Vai lá. Meninas, Paulinha, não chore, hein? Paula está de bota branca hoje no estúdio. Vamos lá, Zé Armando, vamos lá. A Paulinha quer saber todos os detalhes, viu, Edgar? São três estreias. Hoje tem 3 estreias. Tem uma na Globo, uma na Record e uma no SBT. Na Record é Xuxa. A mais esperada é a da Xuxa. É esperada, é aguardada, porque, enfim, é a renovação da carreira dela, é o momento de virada da carreira dela. Alexandre Pires vai estar lá. Eu não vejo a hora. Tom Cruise vai dar um olá, bem-vinda, Xuxa, à Rede Record. É mais ou menos isso. E aí, entrevista com o pessoal ali dos 10 Mandamentos, outras dinâmicas. A Record faz um suspense danado em relação ao cenário. É o primeiro programa ao vivo, transmitido ao vivo para todo o Brasil, do REC 9, que era um centro de produção de novela, foi adaptado para um programa de entretenimento. Por isso, Edgar, desde manhãzinha tem muita gente trabalhando lá para nada dar errado. Provavelmente tenha um sofá nesse cenário, em alusão a Hebe Camargo. Em relação à outra estreia, Malhação na Globo, é uma nova temporada, Seu Lugar no Mundo, vem com uma pegada mais de ampliar os horizontes, começa na briga de 2 escolas rivais, vai falar um pouquinho mais da periferia e dessa vez não está muito localizado no Rio de Janeiro, não. Eles ampliam um pouco para tentar trazer a coisa de fala para todo o Brasil e não apenas para os estudantes do Rio de Janeiro. E a terceira estreia é Dona, que é uma novela mexicana muito aguardada, é um texto inédito no Brasil. Assim, ela não é reprise dentro da programação do SBT, vem para substituir a Usurpadora e nessa semana será exibida entre Coração Indomável e os últimos capítulos de Usurpadora. Eu recebi aqui, Edgar, os primeiros números do final de semana. Então, rapidinho. O É de Casa continua na vice-liderança. 5.7, os desenhos do SBT, 6.8. Criança Esperança à noite, 16.3. Já o Criança Esperança já deu muito mais. No SBT, Bake Off deu 6.8, ficou na vice. E Esquadrão da Moda, 6.6, também na vice. Sabrina, sábado ficou em terceiro lugar. 6 pontos para Sabrina, 6.7 para o SBT. E a Globo liderou com a novela. No domingo, Eliana 8.2, o Domingo Legal 7.0, Faustão 17.9, Tomara que Caia perdeu mais audiência, 9.3. E o Pânico na TV, baixando aqui, 6.3, subiu um pouquinho a audiência. O Tomara que Caia é a preocupação, cada dia mais esse formato de improvisar com artista da Globo não tá dando muito certo, não.
Ó, Aros, antes da gente fechar, estamos terminando o programa já nessa segunda-feira, nesse começo de semana aqui no Morning Show. Queria novidades desse carro da Apple aí. Tô esperando, hein? Imagina se tem um carro da Apple, Paulinha. Não, tem já? Então, dizem que sim, dizem que não. Mas a verdade é que a Apple está tentando um espaço na Califórnia para fazer testes. E é um espaço enorme, tem quilômetros e quilômetros e quilômetros, era uma antiga base militar, enfim. E todo o processo de contratação desse espaço aconteceu por baixo dos panos. Eles não queriam que vazasse. Acontece que o Guardian vazou documentos que mostram as conversas. Vai ser um rival do carro do Google, é isso? Não, porque o do Google é autônomo. O da Apple não é um carro autônomo, seria um carro elétrico. Ainda bem. Seria isso que tá aparecendo na imagem. O seu carro é um aspirador. Na realidade, isso aí é uma imagem que foi criada por fãs, pelo que eu chamo dos Apple maníacos, do que poderia ser um carro da Apple inspirado no design dos produtos da empresa. Mas não se tem uma imagem desse carro. A Apple está tentando contratar esse espaço para fazer os testes. Ela contratou engenheiros e alguns especialistas em bateria. E por isso dizem que seria um carro elétrico com uma autonomia maior do que aqueles que já estão no mercado. Tem gente falando que ele seria todo conectado com os outros aparelhos da empresa, o que é meio óbvio. Já teria o sistema operacional, o Apple Car e tudo mais. Só que a confirmação veio mesmo com esses documentos vazados pelo Guardian nesse final de semana. O Guardian mostra as conversas entre um executivo da Apple e o cara responsável por essa antiga base, e eles acertando a contratação para fazer os testes. Então, no futuro, a gente vai saber se confirma ou não. De repente eles podem só estar contratando para despistar. De repente é só uma brincadeirinha. Uma pergunta, esse carro será compatível com todo tipo de combustível? Ele será compatível com os mecânicos? Porque tudo da Apple é fechado. Acho que é bateria, não é? É a bateria. Ele é um carro elétrico. Será compatível com a nossa tomada? Vai ser como é para fazer manutenção dos produtos dele. Eu só acho que não será compatível com o nosso orçamento. Essa é a minha dúvida. Orçamento de ninguém. Só quem vai usar é o Tim Cook. Olha aqui, ó. Vamos lá, então. Peraí, não é ainda essa aqui, ó. Quero falar o nome do ganhador do Kit Morning Show. O Eduardo participou aqui do programa. Leva o kit do Morning Show com caneca e camiseta, tá bom, Eduardo? A produção vai entrar em contato com você pra você receber esse prêmio do Morning Show aqui nesta segunda-feira. Ele participou da nossa enquete e tal, se foi influenciado ou não por um professor na faculdade, na escola. Participou, levou o kit do Morning Show. Ficamos por aqui. Tchau, Ellen Brau. Tchau, tchau. Tchau, Brau. Tchau. Tchau, Brau. Tchau, Aros. Tchau, Edgar. Tchau, Paulinha. Tchau. Tchau, Zé Armando. Tchau, Edgar. Até amanhã. Bom café. Vamos lá, 11h30, horário de Brasília. Acabou. Tchau, hein? Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na Rádio Jovem Pan. Obrigado pra você que participou, interagiu com a gente no Morning Show e esperamos você novamente amanhã.